particular, velho. Olha isso. As fontes sobre Jesus. Meu Deus. Passa aí. Não. As fontes sobre Jesus. Às vezes já falou assim, meu Deus. Olha aqui as fontes, galera. Apóstolo Paulo. Sinóticos, ou seja, é Marcos, o Mateus e o Lucas, né? Evangelho de João. Outros escritos do Novo Testamento, cara. Fonte, Novo Testamento. Caralho, velho. Olha só, as outras fontes, ó. Fontes externas. Judaicas, que aí deve estar se referindo à fraude do Flávio Joséfo, né? Ou o Talmud, que é tardio e o Jesus de lá é bem diferente do Jesus bíblico, né? E tem vários Jesuses que não tem nada a ver com o da Bíblia. Mas se for o Jesus bíblico, a gente sabe que está fazendo propaganda contra o Jesus da Bíblia. Então é como se fosse uma fonte bíblica, né? Romanas, aí você vai ter Tácito, Plínio, né? Aí você vai ter Suetônio, que tudo isso daí a gente já sabe que também estão falando do Jesus da fé, né? E a gente sabe que, por exemplo, Plínio está falando de um Jesus que era um Deus, tá? E a comunidade cristã que ele está falando ali, que adoravam um Jesus Deus, não é um Jesus homem. Quando você pega o Tácito, a mesma coisa. Cristãos que adoravam um Deus, não um homem. Então, cara, patrística, os pais da igreja, velho. Os pais da igreja. Aí os caras vão falar que os pais da igreja é uma fonte para falar que Jesus existiu. Mas eles falam do Jesus homem ou Jesus da fé? Jesus Deus, Jesus Deus. Apócrifo. Me ajuda a te ajudar, meus colegas. Me ajuda. Eu quero ajudar vocês. Mas eu preciso de ajuda. Que vocês me ajudem a ajudar vocês. Entendeu? Aí é complicado. E isso aqui, galera, é um material de uma pessoa que trabalha com história, né? Pessoa que trabalha com história. Aqui, ó. É o nosso queridíssimo Jonathan Matias. Mas isso aqui fala de algum Jesus hipotético? Não. Isso aqui fala sobre Jesus da fé. Jesus mito. Pronto, acabou. Fonte do Jesus hipotético existem? Não. Só existem fontes do Jesus mito. Pronto, vamos lá. Calma, vamos ficar aqui Não, ainda. só pra ele ver. Não, se só tem. pra gente ver aqui as fontes. A fonte está... Eu mandei duas. Aqui, ó, o que eu falei, ó. Fonte judaica, Flávio Joséfo. Uma fraude do quarto século. E o Flávio Joséfo, vamos considerar que seja real. O Jesus de Flávio Joséfo, ele é um homem ou um Deus? É um Deus que ressuscita, né? Que faz obras maravilhosas, paradoxon ergon poetés. É o mesmo termo que está lá na obra do Eusébio de Cesareia no quarto século, né? Complicado. Romana, o que eu falei para você, ó? Plínio, Tácito, Suetônio, entenderam? Que também estão falando de Jesus mito. Ou seja, não estão falando de Jesus hipotético. Estão falando de um Jesus Deus. Aí aqui, ó, Patrística, Clemente de Roma, Papias, Inácio. Caralho, velho. Os caras que estão falando de um Jesus Deus, não de um Jesus homem. São líderes religiosos. Tá entendendo? Aqui, ó, Apócrifo, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Papiro, Egerton. Esses aqui estão falando de um Jesus hipotético? Não, de um Jesus Deus. Todas as fontes de Jesus remetem ao Jesus Deus. Não existe fonte para Jesus hipotético. Duas iguais, foi? Mas tá, vamos, mostra isso aí. Volta anterior, rapidamente, Essa só pra eu ter uma daí. ideia. Volta. Não, foi a outra. Olha só. É a outra. Essa aí. Mas antes de você trocar, Carlos, deixa eu dar só uma olhadinha nessa aqui rapidamente, que já que foi ele sugestionou. Veja que as fontes, elas não são históricas, elas são bíblicas. Exatamente. Parabéns ao Jason. Não são fontes de um Jesus hipotético. São fontes bíblicas, religiosas. Exatamente. Muito bem observado. E olha que o Jason nem lida muito com essa questão de Jesus hipotético não, tá? Nem lida muito. Nem é a área que ele trabalha. E mesmo assim ele se ligou. Apóstolo Paulo vem de onde? Bíblia. Isso é o que As você cartas. tá dizendo, mas Não, tá. É isso que você tá dizendo. Ai, meu pai.
Caraca, é documento de um líder religioso cristão que acreditava num Jesus mito. É uma fonte que está dentro do seu Novo Testamento. É uma fonte religiosa, não é uma fonte, não é um documento que fala de um homem humano. É uma fonte de um líder religioso que queria convencer as pessoas sobre um homem Deus. Assim como houve várias pessoas no passado que queriam provar os seus homens deuses, né? Porque na Grécia Antiga, ali no Mediterrâneo Antigo, os deuses eles eram antropomorfizados e muitas figuras queriam provar os seus homens deuses, né? Não Mas é o que eu vá. estou dizendo, são as cartas. Apóstolo Paulo só É é porque eu não tenho conhecido... como, o que eu tô dizendo, não tem como ser contraponto problema. aqui, porque eu Não não tem sei problema, esse não tem argumento. problema. É fácil você Tudo dizer. bem. Aqui, O cara traz o bagulho, ele nem sabe, entendeu? Ele não sabe que Paulo tá no Novo Testamento. E aqui tá dizendo aqui, ó, fonte do Novo Testamento. Aí aqui, ó, apóstolo Paulo. Apóstolo sem saber. Paulo, fontes do Novo Testamento, fontes sobre Jesus, fontes, Exatamente, caralho, Jason tá sinistro. É exatamente isso, Jason. Certo, Bíblia. Sinópticos, são 3, 4 livros do Novo Testamento. certo, São 3, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. certo. Evangelho de João. Os sinópticos são 3 livros, no caso, Mateus, Marcos e Lucas. Certo. Aí vem Evangelho de João. Outros escritos do Novo Testamento, que é a Bíblia também. Aí eu pergunto pra vocês são trouxa? Vocês são otários? Não, né? Aí você vai dizer pra mim assim, Antônio, Jesus hipotético existiu e a fonte é o Jesus mito do Novo Testamento. Ou as fontes externas que falam do Jesus mito do Novo Testamento. Aí a gente pode pegar Homero, Hesíodo e começar a provar. Hércules, Odisseu, Teseu, houve um Hércules histórico, né? Aí a gente começa a provar que houve um Odin histórico, um Thor histórico, né? Um Horus histórico. Aí todo mundo vira histórico. Se a gente for usar a fonte mitológica, né? Tal, 9 mais 1, tudo bíblico. Agora vamos lá, fontes judaica. Ela é completamente duvidosa, porque por qual motivo? Vou te falar a fonte judaica. Já que está colocando aqui, vamos explicar. As fontes judaicas falam que Jesus morreu apedrejado. Tá. O teu morreu apedrejado ou morreu crucificado? Eu não sei. É foda, né? A cara do Jason. Mano. Aí não tu me sei. lasca. Não, Peraí, eu não sei. o Jesus que você falou que ressuscitou, Sim. ele morreu apedrejado, morreu crucificado. Teoricamente morreu crucificado. Mas tu Pronto. consegue entender. Tu A ainda não me judaica- entendeu, não, cara. a judaica- Tu tá querendo usar argumentos bíblicos pra justificar o meu Jesus. Oh, ele tem um Jesus pra ele. Claro, Ele tem um Jesus particular, velho. cara, claro. Mas o teu Tu acha Jesus- que eu não consigo pegar uma religião, pegar um lado filosófico dela e colocar dentro pra mim, dentro de mim como uma percepção que Deus é muito maior do que tá escrito só dentro disso aqui? Mas você percebeu que o maior que você fala Ah. é uma estrutura que você cria para esse Deus que você criou. Claro, porque Deus é particular. Eu não Então preciso você estar dentro diga. dessa caixinha do Então livro, você diga da assim. Bíblia, nem do livro muçulmano, nem. Eu não preciso, eu só preciso ter uma experiência com Deus e um Então- caminho que aquela luz abre pra mim. Então, Tá entendendo? Mas o que tem a ver Jesus hipotético, né? Ele tá trazendo um Jesus hipotético pra falar de um Jesus da fé. Eles não sabem nem a diferença. Eles acham que Jesus da fé, o Jesus mítico, eles acham que o Jesus mítico e o Jesus que é hipostasiado pela galera da história é a mesma coisa. Por quê? Porque a galera da história usa o Jesus mítico como fonte pra provar um Jesus hipotético. Aí a galera confunde mesmo. Aí a galera fica doida. a melhor forma de você me dar uma sustentação Ah. é você dizer assim para mim, Jason, eu criei um Deus para mim que conversa comigo pela minha mente, o meu coração. Eu dei um nome para ele, disse que ele era grande, poderoso, forte, gostoso, lindo e maravilhoso, mas ele só vive para mim. Ele é um ambiente meu. Aí eu vou criar outra igreja cristã. Não sei. Porque você tem vai várias, fazer. e cada uma tem uma pegada também diferente. Agora, você apresentar um Deus que só se relaciona com você e não comigo, aí fica... Tu Eu é já vou ateu, me sentir pô. um Como é alvo que de vai se preconceito. relacionar? Como é que vai se relacionar contigo Porra, se tu é é- ateu, pô? Você tem um Deus que é poderoso, Ah.
que não pode se relacionar com ateu? Pode, se tu permitir. Tá, eu permito, vai. Bota ele aí. Permitir. Dá tua mão agora. Véi, Sente. Calma. Sente esse Deus, em nome de Gerson que esteve aqui. E tu vai sentir ele Fecha agora. os olhos, pô, pra Não, aqui tem o uma meu Deus é sintonia. diferente. Tá, tudo bem. Agora, e cadê Deus? Não sei. é porque... Talvez tu vai saber depois sozinho. Depois. Ah, depois, né? Depois. Ai, meu pai. É sempre Quem assim, sabe? é depois da morte, é depois de alguma coisa, é sempre depois, nunca é agora. Vocês estão entendendo que vocês estão... Né? Não, vocês não, eu. Você. Eu tô falando vocês no sentido Sim, né, genérico. pode falar. É como muitas pessoas defendem. Vocês entendem que o que vocês estão defendendo, vocês no sentido, ele e outros que acompanham o pensamento, vocês estão defendendo uma linha ou um objeto, ainda que seja invisível, sei lá, Sim. que ele não está aqui, só está nas experiências não sensoriais. Do que eu tô vendo aqui, que eu vejo vocês conversando, eu tô entendendo. Entendeu eu, que o teu Deus- eu acho que bate num ponto. Vê, Rafael, rapidinho. Vai. Você entende que o seu Deus não pode se manifestar, não pode conversar, não Ele pode fa- tudo, inclusive pode tudo. nada. Oi? Ele pode tudo, inclusive nada. Ah, então agora a gente vai cantar, inclusive nada. Não, é porque, veja, a gente... Ele pode tudo, inclusive. Os crentes é muito bom, velho. Os crentes são foda. tá... Filosofar não é pra. Não é brincadeira. Eu sei que a gente tá em tom de A gente brincadeira. filosofa. Mas a gente abre pode isso aqui. criar Eu tô expandindo a mente. Eu tô querendo deixar você Só que contrapor aí e a gente poder conversar. Mas, velho, continua aqui que eu achei interessante. Porque esse daqui não vale porque é bíblico e esse daqui não vale porque tu disseste que não é Não, eu comprovado. só tô apenas falando pra... Não, o do outro lado também é uma fonte externa que está citando as crenças que se basearam nas fontes bíblicas. É só isso. Então você, eu o quero judaico. trazer. A judaica, por exemplo. A judaica deixa bem clara. A judaica deixa bem clara que Jesus... Tô apenas mostrando pra E eu você tô o que está apenas acontecendo. escutando. O Jesus que aparece na judaica não é só um, não. Tá. São vários. Inclusive um Jesus que quando ele tinha uma idade de criança, não sei se você lembra, Carlos ou André, quando ele era criança, uma criança, uma outra criança que estava brincando com ele, destruiu um barro que ele estava fazendo ali. Você entende? Aí o que acontece? E ele ficou muito irado, porque ele estava construindo uma casinha de barro e uma outra criança passou e chutou. Sim. E ele matou essa criança, certo? E outra coisa... É, esse aí que ele tá falando é o Jesus X-Men do apócrifo da infância de Jesus, né? É que Jesus ele mata, ressuscita ali criança que caiu do telhado, desrespeita o professor, faz o professor cair seco, né? É uma loucura, é um Jesus X-Men que pula do teto. É um Jesus da Marvel. Ele matou essa criança. Isso fontes judaicas Certo. desse Jesus. E esse Jesus aí tá... Não, a fonte judaica, que eu acho que o texto ali está se referindo, é Flávio Josefo e no máximo Talmud, né? Eu acho que é isso que ele está se referindo. Sendo que o próprio Flávio Josefo seria uma fonte mais para romana, né, do que para uma fonte judaica, né? Porque ali ele está escrevendo em grego. Esse Josefo aí talvez seja até um pseudônimo, tá? Tô falando que talvez, não tô falando que é, tá? Porque é um traíra que assume a gens Flávia, né, dos Flavianos, é complicado, né? Também tem outras fontes que diz, judaicas, outras fontes que havia também um Jesus. E esse Jesus, ele era muito desrespeitoso com os seus mestres, certo? Tão desrespeitoso que ele, inclusive, riu de uma mulher com deficiências físicas. E aí ele chegou para ser hospedado num hotel, fontes judaicas. E nessa ida para o hotel, uma senhora foi apresentar o hotel para eles e tal, aquela coisa toda, e Jesus riu da dificuldade da mulher. E isso o mestre ficou muito zangado com ele. Tão zangado que até mesmo o repreendeu. E ele ficou indignado por ele ser repreendido, certo? Que ele agora começou a lutar contra esse mestre, certo? E o mestre levou o que Jesus tinha feito para o Sinédrio. Jesus não acolheu o pedido do Sinédrio. Ele foi julgado por blasfêmia, porque ele trouxe coisas ali que realmente os judeus não aceitavam. E ele, então, foi apedrejado até a morte. Entendi. Eu pergunto, esse Jesus não é o Jesus do qual nós estamos falando. Vocês Mas eu tô concordam falando comigo? de Jesus histórico. Isso Esse- aqui eu trouxe pra gente trazer o meu Mas você argumento de que compreende Jesus... que eu tô Pô, mas ele tá falando que o Jesus hipotético tem poderes, agora já não tem mais, agora já é o hipotético. É estranho, né?
Falando de outro. existiu. Você tá entendendo que eu tô falando de outro Tá Jesus? vendo como a galera confunde? A galera acha que o Jesus hipotético é o Jesus da fé. Por quê? Porque as fontes que a galera que tenta falar que Jesus existiu como homem são só as fontes que falam do Jesus sobrenatural. Aí complica. Tô. Pronto. Mas você tá Esse compreendendo que isso aqui Jesus que eu aqui- trouxe é pra trazer o meu argumento de que Jesus histórico Ele existiu? tinha o RG, tá isso Quando eu tô Ele tinha um falando, RG. se eu tô Mas se você trouxe uma fonte para falar que o Jesus hipotético existiu, por que todas as fontes só falam do Jesus da fé? Do Jesus mito? Complicado, né? Aí, né? Complicado. Aqui, ó, as fontes sobre Jesus, mas aqui não especifica que é o Jesus da fé. Aí parece que a galera fica sem entender que isso daqui é tudo fonte sobre o Jesus mitológico, né? Aí fica estranho, né? pra você, por exemplo, você vai em Isso aqui não é pra provar que Tudo bem, Jesus tudo é bem. bom, não. Eu tô falando pra você, Gabriel, presta atenção. Vamos lá. Se você chega em São Paulo, no Tietê, aí você fala assim, por exemplo, seu guarda, eu vim aqui procurar o meu irmão que mora em São Paulo. Ele vai dizer, bacana, em que bairro ele mora? Aí você fala, eu tô falando agora o histórico. Vamos lá. Em que bairro ele mora? Você fala, não sei. Aí ele fala, tudo bem, cara, São Paulo é grande, mas como é que é o nome do teu irmão? Você fala, o nome do meu irmão é André ou Rafael. De quê? Não sei, mas é Rafael. Aí ele fala, amigo, vai ficar um pouco difícil eu saber onde teu irmão mora, quem é teu irmão, porque Rafael tem um monte. O que eu quero dizer pra você é que o nome Jesus Sim. havia vários naquela época. Sim. Muitas Bom argumento. pessoas eram chamadas de Jesus. É Excelente como se argumento. fosse João. É como se fosse Pedro, Maria. Então não tem como você dizer pra mim aqui, judaico, eu tô te apresentando alguns Jesus. E você tá dizendo que existe, independente, um Jesus ali. Eu tô te apresentando vários. Eu tô te Entendi. perguntando qual é deles. Aí você fala, o que morreu na cruz. O que morreu na cruz não tem nada escrito dele aí. Eu tenho cara. vários livros que falam exemplo- sobre percepções diferentes sobre várias pessoas. E aí, como é que eu vou dizer que tem várias pessoas? É só você saber como é que é o final de cada um, cara. Por exemplo, você não falou que se a tua... fosse tão simples, não Vamos tava lá, tendo tudo gente bem, babando tudo o comunismo bem. e dizendo Mas que o vamos lá, comunismo é vamos lá. maravilhoso. Você não falou que a nem tua... dizendo que o capitalismo é maravilhoso. Porque Você- existem interpretações. Verdade, verdade. É por Mas isso que eu tô vamos falando. interpretar. A gente veio pelo GPS, não foi, André? Aí você disse pra mim que a tua casa era branca. Ah. E falou o número da tua casa. Certo. Eu poderia bater em qualquer outro número aí, Não. chamar pelo teu nome e entrar no podcast lá dentro? Não. Não. Então, você tem que me dar uma referência, pelo menos, para procurar esse Jesus. Ó, Isso aqui tem 2000 anos atrás, pô. mas você não tem referência. Referência. Por exemplo, você tem um cara que é muito falado, um camarada que foi muito vivido, um cara que andou sobre as águas, ele multiplicou alimentos. Logo, tem muitas fontes a respeito desse cara. Mas quando você tem várias fontes e nenhuma dessas fontes se encaixa com Jesus que você está falando, então a gente não achou. Porque, veja, se eu andasse por essa rua aqui, eu e o André, procurando de um canto para o outro, batendo de casa em casa, a gente ia rodar o bairro todinho Mas- e quem sabe a cidade. Mas E não garanto ia que eu encontrar não sua achei- referência. Mas garanto que eu não achei ele, o Jesus, ou que eu achei ele e essa galera que escreveu o Jesus bíblico mudou o mesmo cara. Porque aqui eu não tô questionando o Jesus bíblico, eu tô questionando o Jesus histórico, entendeu? A gente tá vendo, né? O Jesus que ele tá questionando o histórico tem superpoderes, né? Então, cara, essa parada aí é complicada porque tudo aquilo ali é do Jesus bíblico. Não, ó, repetir pra vocês. Não existe fonte de Jesus hipotético. Todas as fontes são do Jesus bíblico, do Jesus mito. As pessoas fazem inferência através do Jesus mito de que ele foi um homem comum. Existe alguma fonte desse homem comum? Não, só do Jesus mito. Tudo que se faz é inferência. Tem que tirar a mitologia, tem que fazer todo um contexto isolado para você falar que aquilo ali é de um homem. Isso é história? Aí complica, né? O que você me trouxe é bíblico, você tá entendendo? O Jesus ressuscita. Exato, tá entendendo? O Jason percebeu isso muito bem. O que o cara trouxe é bíblico. Não tem Jesus hipotético ali. Mas, Carlinhos, tem outros vídeos. Apócrifos, por exemplo, Tem patrísticas. outro. Apócrifo. O apócrifo tem até de Jesus que dá a bunda, né? Aí o cara vai aceitar esse? Não, vai falar que não, né? Tá entendendo? Também passa aí, por favor. Patrísticas, todos aqueles, por exemplo, patrística aqui. Se ó. você. Não, deixa ele falar. Vamos seguir nessa lista. Romano, patrístico, apócrifos. E aí eu passo pra próxima figura. Romanas, as fontes romanas são as que eles vão apresentar aqui agora. Flávio Joséfo, falando sobre Jesus, a gente pode discutir sobre isso. Plínio, o moço, Plínio, o velho. Sim. Mas você vai ter seríssimos problemas quanto a isso. Mas Calma. Você vai ter também
Eu não duvido que você vai argumentar algo que desmereça isso, não. Desmereça não, que descarte isso, não. O que eu tô querendo trazer É porque que não eu tem trouxe autoridade, eu não sei. tem autoridade. E eu sei que você vai fazer, e vai fazer isso muito bem, tá trazendo bons argumentos. O ponto aqui que eu não quero deixar passar é que eu estou trazendo isso apenas pelo fato de Jesus histórico, que você disse que não existia, e eu tô trazendo outro ponto que Tudo tem bem, pessoas tudo bem. que trazem Mas esses você- historiadores também. Tudo Que bem. Mas isso não é de Jesus hipotético. Isso é de Jesus da fé. Caralho, Jason já falou as 3, 4 vezes, cara. Aquilo ali não é de Jesus hipotético. Aquilo ali, tudo aquilo ali é de Jesus Deus, de Jesus mito, Jesus da fé. Não importa quem fale que aquilo ali, isso aqui prova que houve um Jesus homem. Quem é maluco quem fala isso, cara? Aquilo ali tudo fala de Jesus da fé, de Jesus mitológico. Não existe fonte de Jesus hipotético algum. Todo o resto é inferência. Tem que isolar texto, criar toda uma exegese para falar que aquilo ali tá falando de um Jesus homem. esse Tudo bem. ponto. Pra você me dizer, Gabriel, vamos lá, vamos definir isso aqui, porque eu acho que você talvez... Não, calma aí, um minutinho, não passa agora Deixa não. aí. Você tá dizendo Vocês estão pra muito mim... nervosinhos, vocês aí. Deixa rolar aqui, o papo tá do caralho, pô. Eu gosto Tão assim. Tão com medo de quê, vocês Eu aí? Pra gosto ficar- assim. Só escuta o zum aqui. E bora, eu meu irmão, gosto tá assim, do caralho. amostradinho. Bora sim, Vamos bora. lá, vamos lá. Você, pra me apresentar um Jesus histórico, é um ou vários? Hã? Pra começar a nossa conversa, é um ou vários? Na minha cabeça era mas você trouxe um bom argumento. Dos Pra números. você me dizer você tem que me dar características, Certo. endereço desse cara, no sentido, não endereço Entendi, físico, compreendi. mas endereços para que eu possa ter uma noção de formar esse cara e sair procurando por ele. Como é que ele é gordo, magro, alto, baixo, ele é assim, usa óculos, tem chapéu. Não é assim que você descreve um criminoso ou alguém, um suspeito? Sim. Pronto, você tá me descrevendo um Jesus que não se encaixa aqui. Aqui vão aparecer vários Jesus. Só para você ter Nenhum uma aí ideia. tem olho azul, né? Nenhum tem olho azul, caramba. Boa, eu gostei dessa aí. Bate aqui, Nenhum bate. é europeu romano, Nenhum né? tem olho azul. Mas vamos lá. Se você for pegar as características do que os romanos vão falar de Jesus, Tá. você vai se decepcionar, porque você vai dizer pra mim, Jason, infelizmente, o Jesus que eles estão falando não é o meu. Mas é uma pergunta sincera agora, não tem acidez nenhuma, não. Eles não falam. Esse Jesus não é o meu. Mas eles estão historicamente falando do mesmo cara, da mesma época? Isso é uma pergunta. Não. Não, né? Não, por que não? Você conhece um cara chamado Flávio Josefo? Não, Já ouvi Flávio falar. José. Não, músico. Flávio Josefo. Não. Pronto, foi um maior dos historiadores. Tem um calhamaço de livro, pá, desse tamanho, certo? Certo. E esse cara escreveu sobre mais, ou menos, ou igual, a 10 Jesus. Ele colocou Jesus, filho de fulano, Jesus, filho de Beltrano, Jesus de tal lugar, Jesus de E outro épocas lugar. diferentes. Não, da mesma época. Ah, entendi. Do mesmo lugar, inclusive. Do mesmo lugar, inclusive. Entendi. Interessante. esse ponto. É interessante, é muito interessante, porque você está me dando fontes e eu estou reparando essas fontes, Aham. certo? Aí você tem as romanas. Esse cara, ele escreveu sendo um dos Flávios, tanto é que ele recebeu o nome de Flávio, certo? E o nome dele judeu, Josefo, certo? Então ele foi um dos Flávios, um dos escritores de Flávio. Por que esse Flávio aí é da família dos imperadores de Roma, tá, galera? Ou seja, a gente está falando de uma fonte que trabalhava para os imperadores de Roma, que provavelmente foram aqueles que iniciaram o mito de Jesus, né, a lenda de Jesus, ali depois da década de 70, no final do primeiro século, né? Advogado. Nessa situação, ele estabeleceu e disse, olha gente, nós temos aqui vários Messias ainda. Vários messias. Pessoas, tanto é que Jesus falou que, Jesus da fé agora, falou, vocês ouvirão falar de vários Cristos. Não é isso que está escrito, Carlos? Vocês ouvirão falar de vários Cristos, mas não vão atrás deles. Eles não sou eu. É isso que eu estou falando para você. Você precisa me identificar o seu Jesus. Você criou um escopo e uma estrutura. Ó, meu Jesus, ele é assim. Se eu te apresentar um Jesus gordo, você vai dizer, não, mas o meu é magro. Logo, não é ele. Eu te apresento um Jesus homossexual. Você fala, não, mas o meu Jesus era hétero. E Marcos 14 tem lá o jovem nu que andava com Jesus, né?
No Evangelho de João tem o discípulo, homem que ele amava, como se ele não amasse os outros, né? Aí ele ainda deixa a mãe dele resguardada com esse discípulo que ele amava. Tem um apócrifo dizendo que ele fez tchucu-tchucu, né? Ficou peladão lá com o discípulo. Então, dizer que Jesus era hétero é meio estranho, né? Mas beleza. Tá entendendo que tá se difundindo? Aí o Jesus que você tá me apresentando, eu não tô encontrando ele aqui. Eu digo, cara, desculpa, eu não estou encontrando. É como se fosse uma rede do iFood. Sim. Aí você me dá um endereço que eu não consigo encontrar, nem rua, nem nada eu consigo encontrar desse cara. Eu digo, meu irmão, me desculpa, eu não consigo encontrar. O Jesus de Paulo, aí esse daqui, meu amigão, É o que você não encontra. existe porque é o ficcional. Aham. É um Jesus da fé, um cara que anda sobre as águas, é um cara que você nem acredita nele. Mas o Jesus que você tá me apresentando não tem uma folha de papel que diga assim, olha, esse camarada chamado Jesus fez assim, fez assado, andou assim, andou assado. É o mesmo cara que Paulo falou, que João falou. Não existe isso, não tem isso na história. Os historiadores, eu digo os, no plural, eles vão se basear aqui nessas fontes bíblicas. É Bíblia para provar Jesus. Fica muito tendencioso você pega a Bíblia para provar Jesus. Veja, se você pegasse Pôncio Pilatos, que fez o julgamento de Jesus, não foi? Ele não fez o julgamento? Agora você teria uma carta de Pilatos. Uma carta de Herodes. Ou pessoas escrevendo sobre esse cara, mas dando a entender que nós estamos falando da mesma pessoa, sob as mesmas circunstâncias. Seria uma chance de ter um documento mais plausível, Mais né? plausível. E você Vindo não aí tem. dos romanos, no Não caso. tem. Quando você lê, eu já li batalhões, exércitos de teólogos. Para escrever esse livro aqui, eu tive que pesquisar bastante. Nessas minhas pesquisas, sabe para onde os apologistas me levam, os defensores de Jesus? Evangelho. E sinóticos. Nota. Apóstolo Paulo. Porque o que ele disse era certo. Porra, aí você quer me quebrar, cara. Me dá uma É foda, né, cara? É isso aí que eu falo sempre, galera. A única fonte que nós temos de Jesus são as fontes cristãs, as fontes religiosas. Fora isso, é tudo derivação dessa fonte. É tudo derivação dessa fonte. Não tem, é Jesus hipotético. Não existe fonte. E em ciência, em história, você tem que trabalhar com fonte, documentação. As documentações que nós temos é de um Jesus mitológico. fonte diferente. Ah, uma fonte diferente. Nós temos a judaica. Eu digo, legal, mas na judaica tem várias fontes desse tal Jesus, não é o seu. Ah, tem a romana. A romana não falou diretamente desse cara. Falou do que ouviu falar. Ah, eu ouço de um Cristo. Cristo é ungido. Certo? Não, e das romanas era um Cristo Deus. Não era um Cristo tipo sacerdote, nada disso não. Cristo Deus mesmo. E esse ungido tinha muitos. Messias. Havia muitos. A patrística. Aí vamos lá. Agora você pega a patrística. Sabe quem foi o primeiro pai da história a querer defender Jesus? Quem? Que é a patrística agora. Chama-se Justino o Marte. Isso aí, galera. E Justino Marte, ele, com um diálogo com o Tryphon, ele não conseguia trazer... O Tryphon falava, tá, como é que esse seu Jesus aí existiu? Ele não conseguia. Ele ficava usando textos mitológicos para poder tentar evidenciar Jesus e ficava contrapondo o Tryphon com Moisés. Aí ele falava assim, se meu Jesus não existiu, então o seu Moisés também não. Entendeu? É isso aí. E esse cara sentiu a maior dificuldade do mundo para defender a historicidade de Jesus. E sabe em que ano ele estava? Um exemplo, Jesus morreu em que ano? 33. Ano 33, ele tinha 33 anos. Ano 0 para 33. É verdade. Morreu no ano 33 do século I. Sim. Do mesmo século I, certo? Existiu esse cara, que viveu entre 96 a 100 e pouco mais. Não, o Justino Marte, ele vai escrever lá em meado do segundo século, tá? Não é no primeiro século, não. Ele escreve no meado do segundo século. Mais ou menos, que é o Justino patrística, você está me dando patrística. E esse cara sentiu uma dificuldade imensa para defender o Jesus histórico.
A ponto de confundir esse Jesus histórico com todos os heróis que haviam na Grécia e na Roma. Exato, ele fala lá que a história de Jesus ela é muito parecida com os filhos de Zeus, né? Com aquilo que os poetas gregos, né, os filósofos gregos falavam, e aí ele vai atribuir essa similaridade com os outros deuses, as outras divindades, não como plágio, mas como obra do demônio, que o demônio ia lá nos poetas, nos filósofos, nos escritores gregos, soprava a mesma história de Jesus para confundir as pessoas, e não falar que era cópia, né, que era plágio. O Jesus, certo, que ele estava defendendo era tão igual e tão semelhante a todos os deuses salvadores da antiguidade. Nero era de Exato. que ano? Do século I, Acho que é 50, por aí, deve ser. por aí. Também tem pouquíssimos relatos, assim. Não, quando você fala pouquíssimos, eu não sei a quantidade de pouquíssimos que você está falando para mim. Nesse mesmo material que eu vi, eu posso estar... Na verdade, eu posso estar reproduzindo algo Tudo de bem, alguém. tudo bem. Seria menos do que Mas o a de questão Jesus, toda, tá ligado? Gabriel, é você assim, Gabriel, olha. Cara, tem mais relatos sobre Hércules do que 99% da população do mundo antigo. Aí você vai falar que Hércules existiu, cara, historicamente? Existe mais relatos sobre Thor do que 99% de qualquer pessoa que existiu na antiguidade. Sobre Asherah, sobre El, sobre Baal. Né? Você conhece mais hoje sobre esses deuses do que qualquer pessoa da antiguidade. Se eu te falar assim, Homem-Aranha, Superman, Tony Stark, com certeza você já ouviu falar desses nomes. Eles são mais conhecidos no mundo do que, por exemplo, meu pai, do que meu avô. Então, confundir relatos de figuras fantásticas, de figuras mitológicas, de figuras que são inexistentes, mas que têm um grande apelo ao público, com um relato histórico, isso até é um erro de amador, né? Aí tem que saber separar as coisas. É óbvio que um Zeus, um Hades, um Horus, um Thor, né, eles serão mais conhecidos do que qualquer pessoa na antiguidade, né? Aí é complicado, né? Quando você me apresenta esse Jesus, se ele não é divino, ele nem vai interessar para esse nosso debate. Ele só vai interessar para o nosso debate se ele for um salvador. Porque, veja, se ele for me fala o nome de um cara aí, um personagem importante. Sei lá. Não, Gandhi? é físico. Gandhi? Gandhi, Mahatma Gandhi. A única coisa que nós vamos ter de Mahatma Gandhi é que foi um pacificador. Pacificador. Um cara, um herói da sua nação, da Índia. Um cara que lutou pelos direitos humanos. Um cara que disse não à violência. Pronto, eu acho legal. Só que isso não torna eu ter fé nesse cara e acreditar nesse cara como alguma coisa especial. Eu me ajoelhar para esse cara e rezar para ele. Entendi. Eu acho que é importante o trabalho dele, bababá. Só que ele não é um cara tão importante no sentido de eu me devotar para ele, acender velas, luzes, Entendi. para eu fazer sacrifícios. Jesus histórico, ele vai ser tão importante quanto Gandhi. Não tem mais relevância nenhuma. É um cara que morreu. E nós estamos aqui debatendo sobre algo que morreu. Agora, se você... Isso aí, ele, só pra explicar aqui, tá, galera? Ele tá supondo, vamos supor que esse Jesus hipotético tenha existido. Ele não tá falando que existiu esse cara, é só pra os caras entenderem, tá? Você quer debater sobre o Cristo, esse cara da fé, aí eu vou dizer pra você, eu vou dar uma chance, olha a chance que eu dou, de que ele existiu, mas hipoteticamente. Mas eu vou acabar destruindo esse teu Jesus, porque ele mentiu. E se ele mentiu, ele é um pecador. Se ele é um pecador, ele não pode ser divino. Se ele não é divino, não pode nem sequer ser Deus. Se ele não é Deus, não pode nem sequer ter encarnado e muito menos ressuscitado e ascendido aos céus. Acabou teu Jesus Cristo também. É o que sobra para você agora, papel. E palavra e argumentações sentimentais. Caralho. Brutal, galera, brutal. Isso é o que eu chamo de brutality, fatality. Galera, Jason esculachou. Mas é isso, né, galera? O que a gente vê sempre? É a mesma coisa sempre. Provas de que Jesus existiu. Tem aqui a Bíblia. Aí eu te trago uma revista do Homem-Aranha. Aí eu falo que, Nova York existe. Homem-Aranha já se encontrou inclusive com o Barack Obama. Logo, Homem-Aranha é real. É brincadeira um negócio desse, galera. É brincadeira. Então assim, a galera quer provar um Jesus da fé com um Jesus hipotético, sendo que a gente não sabe nem a diferença de um de outro. E a própria galera da história só vai usar fontes do Jesus mitológico para tentar argumentar com as pessoas que existiu um Jesus homem. Aí, cara, eu não sei quanto a você, mas eu não sou trouxa.
Eu posso muito bem aceitar um Jesus humano que tem existido. É até plausível um homem que inspira a lenda e tal, só que nós não temos fonte para isso. É a mesma coisa, é plausível que alguém deu origem, inspirou o mito de Hércules? É plausível, bacana. Tem fonte para isso? Não. É plausível que alguém tenha inspirado a história de Thor? É, pode ser. Tem fonte? Não. Entende? Então nós temos que trabalhar de forma científica, de forma correta. E para nós pegarmos uma hipótese, qual a hipótese? De que Jesus foi um homem que inspirou o mito. A gente tem que ter fonte desse homem, evidência desse homem. Nós temos essa fonte? Não. Tudo que se tem são mitos, relatos que estão ou na Bíblia, ou em apócrifos, ou em autoridades cristãs. E essas autoridades cristãs e essas fontes externas, como a romana, né, a judaica, elas vão estar se referindo ao Jesus mito, não ao Jesus homem. Esse não tem evidência nenhuma. Tá bom? Então é isso. Parabéns aí ao Jason, se saiu muito bem aí nesse debate. Esculachou como sempre. Parabéns, meu querido. Comprem esse livro aqui do Jason, tá? Porque Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Sensacional. E ele aqui não toca se Jesus existiu como homem, como Deus. Ele até parte do pressuposto que tem existido um Jesus. E aí ele prova que ele mentiu. Tá? É um livro sensacional, muito bom. E tem o meu prefácio. Um grande abraço a todos vocês. Comentem, deixem um like e se inscrevam no canal. Um grande abraço. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Tamo junto.